Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho da Constituição de 1946, promulgada pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra, que vai ter um total de 218 artigos, entre eles o mais marcante é o artigo 134, que vai falar do voto do sufrágio universal e secreto. Mas, bom, para entender melhor como essa Constituição se estabelece no nosso país, a gente precisa entender o contexto nacional e mundial por trás dela. Primeiramente, no contexto mundial, essa Constituição vai se estabelecer depois de 2 guerras mundiais. Na primeira, a gente vai ver a ascensão econômica dos Estados Unidos, e no período entre guerras, a gente vai ver a ascensão de vários regimes totalitários e nacionalistas na Europa, como o nazismo e fascismo. Bom, com o fim da Primeira Guerra e a ascensão desses países, esses países vão começar a quebrar o Tratado de Versalhes, que tinha terminado com a Primeira Guerra Mundial, o que vai fazer surgir a Segunda Guerra Mundial. Nessa Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter, então, um combate entre 2 grupos, o Eixo e os aliados. Bom, o Eixo vai ser composto pela Alemanha, Itália e Japão, e os aliados vai ser composto pela União Soviética, Estados Unidos e a França. Esse combate entre esses países começa na Europa, mas acaba arrastando países de vários lugares do globo para esse combate. Então, os países de todas as partes do globo enviavam soldados para o lado que eles estavam apoiando, inclusive o Brasil. Então, o Brasil vai entrar nesse conflito apoiando os aliados, quando o Getúlio Vargas fecha um acordo com o então presidente dos Estados Unidos, e então o Brasil entra na guerra do lado dos aliados. Mas isso vai apresentar uma contradição, porque no Brasil a gente vai estar vivendo um período ditatorial, que ficou conhecido como Estado Novo, que era baseado no fascismo italiano. Então, essa grande contradição acabou levando à derrota e o declínio do Estado Novo. Então, com a queda do Estado Novo, a gente vai ter o surgimento de vários novos partidos, e com isso a gente vai ter a redemocratização do país aos poucos. Então, a Constituição antiga já não acaba sendo adequada ao contexto atual. E com isso a gente vai ter a mudança e vários movimentos dentro do país para a gente ter a publicação dessa nossa nova Constituição, que seria a de 1946. Bem, na Assembleia nós tínhamos principalmente 2 grupos, que eram os conservadores e os progressistas. Bem, nos conservadores, eles eram praticamente representados pela União Democrática Nacional, que era a UDN, e o Partido Social Democrático, que seria o PSD. Bem, esses grupos continham basicamente burguesia, a alta classe média, os grandes comerciantes e proprietários de terra. Então significa que era o pessoal que tinha muito dinheiro. E bem, basicamente por ser comerciantes, eles iriam defender o capitalismo totalmente aberto ao capital estrangeiro, né? E com isso chamar as companhias internacionais e tudo mais. Já outro grupo, que seria o segundo, seria os progressistas, que seria representado basicamente pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E era contido por praticamente só operários, né? E bem, eles defendiam o capitalismo nacionalista. Bem, a Constituição tinha um caráter certamente liberal e democrático. Ela meio que se espelhava na derrocada dos regimes totalitários da Europa e também, de certo modo, restabelecia os valores que tinham, valores republicanos que tinham na Constituição de 1934. Bem, como a liberdade de expressão e as eleições diretas para os principais cargos do Executivo e do Legislativo, além de ampliar o voto feminino para as mulheres. A Constituição de 46 é adequada ao contexto de redemocratização. No entanto, depois vai ocorrer o golpe e tudo mais, e além do mais, mesmo durante a Constituição, vai rolar de começar a aparecer uns aí, que é basicamente para burlar a lei e começar a meter o pau na ditadura.
Bem, a Constituição teve em sua maioria presidentes populistas que praticamente seriam líderes com grandes discursos, muito próximos das massas populares e realizadores de grandes obras, além de manipuladores. Bem, basicamente os principais presidentes dessa época foram Dutra, Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, foram os principais presidentes desse período. Bem, começar a falar sobre Eurico Gaspar Dutra, que governou entre 1946 e 1951. Bem, já dá para reparar que os mandatos desses presidentes populistas, bem, basicamente eram de 5 anos. Por isso, 46 até 51, 5 anos. Bem, o Dutra era do PSD, Partido Social Democrático, e os seus principais atos foram romper com a União Soviética, fechar o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, promulgar a Constituição de 1946 e elaborar o Plano Saúde, que cada letrinha significa uma coisa, que seria o S de saúde, o AL de alimentação, o T de transporte e o E de energia. Bem, o segundo presidente a governar depois disso, quando o tempo do Dutra acabou, veio o Getúlio Vargas, que governou de 1951 até 1954. Bem, basicamente o que ele fez foi a criação da Petrobras, porque, bem, os nacionalistas não queriam que a extração do petróleo fosse feita por uma empresa estatal. E até mesmo tem um slogan que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é o petróleo é nosso, que estava sendo utilizado há um tempinho atrás. Bem, ele estatizou a geração de energia elétrica com a criação da Eletrobras e promoção do crescimento industrial do Brasil, com a criação do BNDE, que seria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, além de aumentar em 100% o salário mínimo, que deixou, deixou praticamente os patrões enfurecidos, né? Porque pagar 100% a mais para o funcionário é meio foda, né? Além do mais, Vargas, depois de um tempo, começa a ser acusado de fazer uma república sindicalista, ou seja, deixando de ser mãe dos ricos. E devido a essa pressão e não querer renunciar, o Vargas, ele se suicida com um tiro no peito, né? E, pois é, morreu, acabou 1 ano antes de completar o tempo restante. E, bem, depois de Varguinhas vem Café Filho, que assume a presidente. No entanto, ele é deposto porque ele estava com os problemas de saúde e tudo mais. Depois disso vem Carlos Luz, que até deu nome para uma avenida do lado da UFMG, que, bem, todavia foi derrubado pelo General Lott, né? Pois estava... O General Lott estava articulando um golpe para impedir a posse de Juscelino Kubitschek, mas o grande Kubitschek vai ainda voltar ao poder. E bem, com a queda de Carlos Luz, o Nereu Ramos assumiu o poder, no entanto, da posse para o Juscelino Kubitschek. Dando continuidade aos presidentes, nós chegamos no Juscelino Kubitschek, que governou durante os anos de 1956 a 1961. Dentre os planos que podemos citar do governo de Juscelino está o plano de metas, que visava privilegiar os investimentos nos setores da energia, da educação, do transporte, bem como a construção de Brasília. Porém, para que esse plano se concretizasse, Juscelino abusou do capital estrangeiro, tendo em vista que os recursos internos do país eram insuficientes. Como consequência, aconteceu um aumento da inflação, um aumento do custo de vida no país e também um aumento da dívida externa do país. Outra ação do Juscelino foi a criação da Sudene,
que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, porque esse capital estrangeiro ele não foi bem distribuído por todas as regiões do Brasil. Então, como aconteceu no Nordeste, em que passava por uma grave crise social e pela falta de modernização. Logo após o governo do Juscelino, veio o governo do Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele foi um presidente muito controverso, tendo em vista as medidas esdrúxulas que ele tomava, como, por exemplo, a proibição de biquínis ou a proibição das brigas de galo. Porém, o ápice dos eventos que culminaram para a sua renúncia foi quando o governador da Guanabara denunciou a proposta que o Jânio Quadros havia feito de acontecer uma reforma constitucional que iria limitar os poderes do Congresso Nacional e aumentar os poderes do Executivo. O choque foi muito grande quando o Congresso Nacional ficou sabendo dessa notícia e rapidamente eles quiseram averiguar essa denúncia. Então, o Jânio Quadros renunciou e o vice-presidente João Goulart assumiu o poder. Porém, a nação ficou estupefata quando os 3 ministros militares, o ministro da Guerra, da Aeronáutica e da Marinha, se recusaram a dar posse a João Goulart. Em meio à opinião pública dividida e às tropas de prontidão, uma guerra civil era iminente. Para evitar essa tragédia, os líderes parlamentares propuseram o ato adicional, também chamado de Emenda Constitucional número 4, que propunha a mudança do sistema presidencialista para um sistema parlamentarista. Agora nós vamos entender melhor o que é uma emenda constitucional e o que essa emenda constitucional número 4 trouxe consigo. Em síntese, uma emenda constitucional nada mais é do que uma mudança em um texto específico da Constituição de um Estado, ou seja, é alteração em algo que foi previamente promulgado. A emenda constitucional número 4, como já foi dito, ela buscava mudar o atual sistema de governo do país naquela época, que era o sistema presidencialista, para o sistema parlamentarista, conforme dita o artigo 2 dessa emenda constitucional. Já o artigo 3, ele trata sobre as funções do presidente da República, bem como sancionar e fazer leis. Já os artigos seguintes, os artigos 4 e 5, eles vão tratar sobre o julgamento do presidente. Como o presidente será julgado, que vai depender dos crimes que ele tiver cometido, crimes comuns ou crimes funcionais. Os crimes funcionais, que é explicado no artigo 5, são os crimes que o presidente, com a sua função, comete contra a Constituição ou contra o Estado. Logo após o governo de João Goulart, que foi deposto, assumiu o primeiro presidente do regime militar, que foi Castelo Branco. Esse presidente propôs uma série de atos institucionais que visavam driblar os entraves constitucionais até que uma nova Constituição fosse feita.